um rapaz chamado Shumin, o qual está deixando a montanha onde viveu toda a sua vida com o objetivo de realizar o sonho de seus mestres de promover as artes marciais que lhe foram ensinadas ao longo destes anos. No entanto, ele não quer partir, pois não deseja abandoná-los em uma idade tão avançada. No entanto, eles realmente querem que ele desça da montanha e explore o mundo abaixo dela. Isso porque anteriormente, um deles o encontrou lendo certo tipo de livros muito delicados. Para acalmá-lo, sugeriu que ele fosse explorar o mundo abaixo da montanha, onde poderia encontrar suas 7 irmãs, cada uma treinada por um mestre diferente. Assim, elas conhecem artes marciais como ele, mas não no mesmo nível, já que ele foi educado por todos os mestres ao mesmo tempo. Ao sair, ele se dirige imediatamente a um trem, onde conhece uma mulher com graves problemas no corpo, algo que ele reconhece ao vê-la uma vez, reconhecendo o estado de sua energia, meridianos, entre outras coisas. Mais tarde, ele chega ao seu quarto, onde verifica o dinheiro deixado por seus queridos mestres, encontrando 500 yuanes, o que pode durar anos se ele guardar. Enquanto se maravilha com o dinheiro que possui, uma garota bonita chega e o chama de irmão. Isso deixa Shumin emocionado ao ver pela primeira vez uma mulher tão atraente, mas seu entusiasmo diminui rapidamente quando percebe que ela está acompanhada por seu avô. Ao observá-lo um pouco, ele percebe que o homem tem um grave problema no coração, já que sua voz é muito mais rouca do que o habitual. Ao mencionar isso, tanto o avô quanto a garota ficam irritados com ele, com o anciano pensando que ele é apenas um jovem ambicioso em busca do caminho fácil para o topo. No entanto, nada poderia estar mais longe da realidade, já que Shumin só queria ajudar. Dadas as palavras de ambos, ele começa a acreditar que provavelmente errou, enquanto a garota cuida de arrumar as camas na parte superior do quarto. Seu avô começa a se sentir mal e tossir muito, preocupando-se com isso, ele ordena que a equipe do trem procure um médico para seu avô. Ao mesmo tempo, Shumin assiste à cena pensando que, segundo seus mestres, se ajudar os outros, poderia ser afetado de maneira negativa, imaginando todas as possíveis coisas ruins pelas quais poderiam acusá-lo se intervir. Embora tenha medo, Shumin sabe que seus mestres o ensinaram a ser um curador antes de ser um covarde. Então, ele coloca as mãos à obra para tentar diagnosticar o homem. No entanto, neste momento, um verdadeiro médico chega à cena e, ao vê-los, começa a se queixar, recusando-se a fazer um exame médico no velho sem os equipamentos adequados. A garota tenta convencê-lo a pelo menos tentar salvá-lo, mas o médico, sendo alguém com alto cargo em um hospital, recusa-se categoricamente a tratar um paciente sem os equipamentos médicos adequados. Ele deixa o quarto decidido a esperar até a próxima estação, onde poderão tratá-lo adequadamente. Antes de sair, o assistente do condutor menciona ao médico que está a família Yu. O avô é tão poderoso que pode fazer a terra tremer com apenas um golpe, e se conseguir salvá-lo, tanto ele quanto a família Yu estarão completamente agradecidos. Por isso, é uma oportunidade que não pode deixar escapar. Por isso, o médico nesse momento volta até o idoso, começando a realizar um diagnóstico de primeiros socorros, iniciando com um pouco de RCP. Enquanto faz isso, Shumin percebe que, embora a tentativa de ajudar seja louvável, não é necessária para o Sr. Ryu, pois ele não tem um problema respiratório. Se o médico continuar, poderia fazer com que suas costelas se quebrassem e o machucassem ainda mais. No entanto, este último pensa que, se pelo menos conseguir fazer o idoso acordar por um segundo, poderá ganhar o favor da família Yu. A garota começa a perceber isso e duvida das verdadeiras intenções do médico, que antes estava conversando com a assistente do condutor do trem. O homem explica que não pode fazer muito, mas que pelo menos tentará salvar seu avô, tudo com o objetivo de sair bem diante da família. É aí que Shumin intervém e explica que o problema do velho não está nos pulmões, mas sim no coração, e que ele pode tratá-lo, pois é um aprendiz de medicina chinesa. Isso faz o médico rir, que estudou por anos a medicina ocidental, rotulando Shumin como um charlatão. No entanto, e para a surpresa de todos, a neta do Sr. Yu prefere sua ajuda, pois não sabe quem ele é, e está certa de que não vai se aproveitar deles. Shumin, ao ver como a garota pediu esse favor tão abertamente, entende que, apesar de sua aparência mais jovem, ela sabe muito bem sua posição e o que deve fazer, já que revelou sua identidade a um completo estranho com a ideia de que ele pode ajudar a salvar a vida de seu avô. Isso lhe parece precioso, pois,
Como seus mestres diziam, é um bom contraste sem a necessidade de pedir duas vezes. Ele começa o tratamento enquanto o médico debocha das tentativas de um pobre médico sem licença, mas Shu-min não presta atenção, assim como a garota da família Yu. Iniciando seu trabalho, ele costumava praticar com javalis na montanha, então é muito bom com acupuntura. Depois de usar suas habilidades com as agulhas, consegue curar o velho com sucesso, mas em vez disso, provoca um som alto, o que Wei considera um fracasso total, já que colocou em risco a vida de outra pessoa com seus métodos esotéricos. No entanto, Shu faz ele perceber que cometeu um erro. O ancião está muito bem, só havia algo obstruindo o fluxo em seu corpo, então agora pode viver tranquilamente. Isso surpreende a todos, mas o médico Wei não pretende perder a oportunidade de tentar conquistar o favor da família depois de ter tentado ajudar com tudo o que tinha à disposição, oferecendo levá-lo a um hospital. No entanto, Lau confia mais no julgamento de Shu, que não considera necessário hospitalizá-lo. Isso enfurece Wei, que não pretende desistir tão fácil, não sem antes dar uma luta. Enquanto isso, Shu fica para terminar de atender Lau, usando sua acupuntura de uma maneira tão magnífica que nem o próprio ancião sente. No final, tanto o avô quanto sua neta ficam muito agradecidos a Shu-min, oferecendo levá-lo para comer assim que chegarem a Seoul. No entanto, Shu insiste em convidá-los. Nesse momento, Wei volta gritando muito irritado com Shu para que mostre seu certificado médico, pois, se não tiver, chamará a polícia e o deixará uma década na prisão. Shu-min não tem medo de suas ameaças, pois sabe que pode curar sem precisar de um certificado, fazendo com que Wei fique ainda mais irritado. Mas antes de continuar a discussão, o trem para do nada. Nesse exato momento, a polícia chega para uma inspeção de rotina. Ao apresentar-se aos oficiais, Wei revela que Shu-min tem estado aplicando medicina sem a licença oficial, algo estritamente proibido. No entanto, no momento em que se apresenta aos oficiais, eles hesitam antes de algemá-lo, pois o tem sob suspeita de ter vendido medicamentos falsos de empresas com as quais tem relação. Assim, levam-no algemado enquanto Shu-min tenta explicar que tudo foi um mal-entendido. No entanto, isso não é surpresa para Shu, pois havia previsto que isso aconteceria, o que impressiona Lau e sua neta, que, aliás, se chama Lin Lin. Ele é capaz de usar a previsão porque cada um de seus mestres tem uma habilidade especial diferente, e ele aprendeu todas, mas não pode revelá-las a pessoas comuns porque isso poderia colocá-lo em graves apuros. Isso chama a atenção de Lin Lin, que quer que ele leia sua fortuna. Mas Shu não consegue se concentrar o suficiente, pois ela é muito atraente, então só pode avisar para que ela se cuide das pessoas que vestem verde. Lau começa a perguntar sobre as habilidades que ele usou para diagnosticá-lo e curá-lo, então Shu-min passa a escrever uma receita com tinta. Não porque não quer usar caneta, mas porque a escrita à tinta é uma tradição, e seus mestres lhe ensinaram que, se forem perdidas, jamais serão recuperadas. Isso chama muito a atenção de Lin Lin, que o vê como algo estranho, mas o leva de uma forma impressionante. Depois de escrever a receita para Lau, ele assegura que, se ela a tomar por 3 meses, se curará, e toda a sua família pode fazer o mesmo, pois é uma doença hereditária. Isso impressiona Lau, mas ainda mais quando Shu explica que percebeu sua doença apenas olhando sua aparência de pessoas inteligentes que sempre estão trabalhando, sabendo que sua doença começou devido ao estresse do trabalho interminável. Entendendo que as pessoas de alto escalão não têm a vida fácil que todos conhecem, mas trabalham muito mais do que as pessoas normais, sofrendo em silêncio. O simples fato de Shu poder compreender isso é impressionante para Lau, que pede de volta o cartão que Lin Lin deu a ele, deixando-o confuso. Mas ainda mais quando Lau pede à sua neta que o adicione ao Vechá, sem entender o que eles estão se referindo. Lin Lin tenta fazer Shu escanear o código QR de seu telefone, mas o pobre não entende uma palavra do que ela está dizendo. Pior ainda, ele não tem um telefone como as pessoas modernas. Tem um modelo extremamente antigo, quase um Nokia, que só permite ver notícias, se comunicar um pouco e ver algo de. A internet não é um smartphone como os das pessoas hoje em dia, um smartphone. Para piorar, ele chama isso de dispositivo, dando a entender que nunca teve muito contato com tecnologia em sua vida. Isso confunde um pouco a família, mas Lin Lin continua fazendo esforços para que ele mostre seu Vechá. No entanto, Shu-min continua confuso, pensando que se refere a uma qualidade de seus mestres, chegando à conclusão de que o telefone também tem algo chamado Wei Qin.
No final, Lau decide não complicar as coisas para seu salvador, então ordena que sua neta simplesmente lhe dê seu número de telefone. Uma vez feito isso, concordam que se encontrarão para comer em agradecimento pelo que fez pelo avô. Este último, ao vê-los felizes juntos, entende que pode ser obra do destino que se encontraram e que pode haver uma boa fortuna em Xiumin permanecer com eles. No entanto, ele sabe que a família Wang está de olho em sua neta, então um sério conflito entre as duas famílias pode se desencadear pelo direito de casar Lin Lin. Ao chegar à estação de trem, Xiumin adverte mais uma vez sua nova amiga para ter muito cuidado com pessoas de roupa verde, pois pode haver violência envolvida. No entanto, tanto ela quanto seu avô ficam mais impressionados que Xiumin pode carregar sua bagagem com tanta facilidade. Uma pessoa comum precisaria de ajuda para fazê-lo. Mas Xuan treinou toda a sua vida, e isso quase não pesa nada para ele. Finalmente saindo da estação de trem, Lin Lin envia mensagens para sua irmã Kujin, que deveria ir buscá-los, mas quando ela chega de carro, mostra que está usando um grande vestido verde, assustando Lin Lin devido à predição de Shu. Ela pede desesperadamente uma maneira de escapar dessa situação, e Xiumin pensa em algo, mas com tanta gente, é difícil. O problema é que Kujin precisa tirar o vestido, o que surpreende ambas as amigas, mas preocupa muito mais Lin Lin, que não quer colocar Kui em uma situação desconfortável. No entanto, de acordo com as previsões de Xiumin, a melhor maneira de evitar a desgraça é que ela mude de roupa, o que deixa Lin Lin muito feliz, pois ela parece confiar plenamente nas palavras de Shu, o que deixa Kujin perplexa, já que normalmente Lin Lin não é tão ingênua e não confia muito nos homens. Ela chega à conclusão de que isso só pode ser alguém tentando tirar vantagem da família Yu, então tenta ajudar sua amiga, conhecendo sua credulidade. No entanto, antes de poder fazer isso, Lin Lin chega, pedindo por favor à amiga que troque de roupa, usando um olhar terno para convencê-la. Sem mais nada a dizer, Kujin concorda, sob a condição de que ela a acompanhe até o carro, onde poderão falar a sós e em particular. Uma vez lá, ela começa a repreender a amiga pelo estranho que a acompanha, advertindo que ele pode se meter em problemas e que ela confia demais nele. Além disso, ela está intrigada com a relação que eles podem ter, já que geralmente Lin Lin não se abre tanto para as pessoas. Esta última tenta falar sobre o quão bom Xiumin é, mas quando se vira para olhar para fora do carro, ambas descobrem que ele se foi, o que deixa Lin Lin muito triste, pois queria ficar um pouco mais com ele ou pelo menos se despedir, o que continua irritando muito sua amiga, que considera isso um completo desastre. Em seguida, vemos Xiumin, que se retirou por respeito às mulheres. Seus mestres ensinaram que ele não deve olhar quando não é necessário. E por essa mesma razão, ele partiu, usando seu telefone para tentar descobrir com o GPS para onde seus mestres o enviaram. Supõe-se que é um lugar afastado do agito da cidade, onde ele poderá cuidar de seus assuntos com calma e tranquilidade. Nesse momento, chega um taxista que quer tirar dinheiro facilmente de Xiumin ao descobrir que ele é um forasteiro que está visitando a grande cidade. Quando o GPS de seu telefone avisa que são mais de 10 quilômetros até seu destino, o taxista tenta usar esse fato para convencê-lo a viajar com ele. Para sua surpresa, Xing se recusa, pois essa distância na montanha não é nada para ele, nem mesmo serve como aquecimento. Depois de dizer isso, ele sai correndo a toda velocidade em direção ao seu destino. Depois de correr por um bom tempo em velocidade máxima, Xiumin acaba ultrapassando o limite permitido para um carro, mas no final consegue chegar a Redwood, o lugar onde seus mestres conseguiram um bom quarto para ele. Uns anciãos perto da entrada confirmam que é o lugar que ele está procurando, mas infelizmente ficam tristes só de ver Xiumin, já que sua aparência revela que está procurando oportunidades de trabalho, o que é muito mais difícil do que em sua época. Já que daqui até a grande cidade são 2 horas de ônibus, enquanto os anciãos sentem pena de Xiumin, ele começa a subir o prédio de apartamentos, lembrando-se das palavras de seu mestre. Ele conseguiu uma casa com Wi-Fi gratuito, luz e água compartilhadas e uma velocidade de conexão de 2 megabytes, o que é muito importante, já que na montanha a conexão mais rápida que tem é de 200 kilobits, o que pode fazer com que um curta-metragem dure muito mais tempo e soe muito mal. Xiumin não tem ideia de quão rápido são 2 megabytes por segundo, mas está cheio de curiosidade para descobrir. Ao finalmente subir as escadas, ele chega ao quarto 62, onde ficará a partir de agora.
Justo antes de entrar, lembra-se de que seu mestre o avisou que os custos de água e luz são compartilhados. Ao abrir a porta, ele entende ao que se referia, pois conhece Kinan, a proprietária do apartamento e com quem dividirá o local de agora em diante. Ela explica as regras da casa, dizendo apenas que, além de compartilhar os custos, não o deixará usar a varanda para secar roupas nos dias que não sejam segunda, quarta ou sexta-feira. Mas Xiumin está mais distraído com a beleza dela, então para deixar de estar nas nuvens, decide ir para seu quarto. Ao entrar sem querer no quarto de Qin Yangan, justo antes de sair definitivamente, pergunta a ela a senha do Wi-Fi. Durante esse breve momento, Xiumin fica impressionado mais uma vez com o atraente que é sua colega de quarto, o que a deixa surpresa, especialmente porque ela também o acha bonito, mas por mais que seja assim, ela sabe que nunca ele cruzará o caminho dela, então não tem esperanças de ser um casal. Mas veremos depois. Depois de entrar em seu quarto, Xiumin começa a se convencer de que as garotas da cidade são muito mais bonitas do que as dos livros, sentindo-se sortudo por poder vir aqui. No entanto, ainda há um assunto mais importante para resolver. Ele fica curioso para saber como é a sétima irmã que supostamente deve encontrar, então, para descobrir, tenta usar a adivinhação ensinada por seus mestres para cálculos mais precisos. Ao fazer isso, começa a recitar uma série de magias, conseguindo descobrir que sua irmã é uma conhecida mulher de negócios, mas não consegue ver o rosto dela porque seus mestres colocaram uma barreira para que ele não pudesse descobrir sua identidade. Isso faz com que, ao se esforçar, Xiumin acabe machucando a mão ao tentar vê-la. Felizmente, graças aos seus poderes, ele descobre que se trata de uma famosa mulher de negócios, então decide procurar na internet para saber quem ela é. No entanto, todos os resultados que aparecem são de pessoas antigas que ele não conhece, então não consegue encontrá-la, deixando-o novamente no ponto de partida. Enquanto tenta pensar em uma boa forma de encontrar sua irmã, fica com fome, então sai para tentar cozinhar algo. Aproveitando que a caseira não está presente e que agora não está na montanha, ele é obrigado a usar o fogão a gás, que só havia visto em tutoriais da internet. Felizmente, consegue acendê-lo sem problemas e cozinha alguns noodles saborosos, como costumava fazer antes de vir para a cidade. No entanto, assim que termina, começa a sentir falta dos velhos tempos, pois quando estava na montanha, não se sentia sozinho, tinha seus mestres ao seu lado para fazer companhia. Enquanto desfruta de sua refeição, uma mulher chega em casa trazendo Qin Yangan com ela, parecendo muito afetada por uma noite de festa. Aparentemente, no momento em que Xiumin tenta ajudar, a mulher sai correndo assustada, gritando que não sabe nada da situação, o que deixa Xiumin mais confuso. Ele tenta ajudar sua companheira de quarto, mas ao tê-la nos braços, descobre que ela não está afetada pelo que bebeu, mas alguém colocou algo em sua bebida, deixando-a em sérios apuros. Depois de descobrir o que aconteceu, Xiumin cospe uma pílula ao ver que deram uma dose muito grande para uma única pessoa, o que significa que ela não tem muito tempo de vida. Ao se dar conta disso, Qin Yan fica assustada, pois não quer sofrer dessa maneira, após se esforçar a vida toda para tentar ter uma boa vida. Enquanto pensa nisso, vem à mente os momentos em que um homem lhe deu uma bebida, onde deveria estar a pílula, ameaçando-a de que, se não a tomasse, não permitiria que abrisse seu bar. Se soubesse que essa era a jogada, teria feito com que o homem que lhe deu a bebida, lutasse contra ela, pelo menos para que não a deixasse neste estado tão deplorável. Em seguida, ela lembra de como sua mãe a abandonou quando era criança, pois só havia sido usada entre ela e seu pai como uma forma de conseguir dinheiro. Depois que sua utilidade acabou, sua mãe simplesmente foi embora com o objetivo de viver feliz sozinha, deixando-a com o coração partido e um grande ódio pelos homens. Enquanto Qin Yan se contorce no chão de dor, Yumin considera o que fazer com ela, pensando que não deveria intervir, mas quer respeitar os ensinamentos de seus mestres sobre ser um curador benevolente antes de ser um covarde que abandona as pessoas. De repente, alguém bate com força na porta, preocupado que Qin Yan esteja com um rapaz, pensando que alguém pode fazer muitas coisas ruins com ela. Assim, pede ajuda a Zhao para ir ajudar. Ao ouvir isso, Xiumin tenta se levantar para abrir a porta, pensando que é a amiga que trouxe Qin Yan para casa recentemente, mas esta a impede, pois sabe que não se trata de sua amiga, mas dos responsáveis que deram a pílula.
Então, ela começa a contar como foram os acontecimentos. Ela possui um bar não muito longe de seu apartamento, onde sempre deixa ir Sanchi, a garota que vimos antes, a quem trata como sua melhor amiga, e ganham dinheiro juntas de vez em quando. No entanto, desta vez ela levou Zhao, um matador muito conhecido no bairro de seu bar, o que significava problemas. Embora Qin Yan tenha tentado expulsá-los, Sanchi fez o possível para convencê-la a deixá-los ficar. Mas o pior aconteceu quando Sang pediu à sua suposta amiga que a acompanhasse a um encontro duplo com Ao, prometendo que ganhariam muito dinheiro se ela participasse. Apesar da oferta tentadora, Qin Yan vende bebidas, não seu ser, então rejeitou indignada as insinuações de sua amiga. No entanto, isso não impediria Zhao, que assim como Sang, já a incomodava muito. Depois de ver como Qin Yan continua se considerando uma pessoa decente depois de abrir um bar, foi por isso que ela usou algumas pílulas muito perigosas, pensando que se desse 2 delas, a transformaria em sua marionete ou brinquedo. Foi assim que ela lhe deu um copo de vinho, ameaçando-a de que, se não o tomasse, não permitiria que abrisse seu bar novamente. Sem outra opção, Qin Yan tomou o copo. O resto já conhecemos. Ela foi levada para casa nos braços de sua suposta melhor amiga, sentindo os efeitos da pílula. Agora, Xiumin não sabe o que fazer, abrir a porta ou chamar a polícia. No entanto, Qin Yan quer enfrentar seus problemas sozinha, sendo ajudada por Xiumin. Dado que no se puede sostener cuando abren la porta, Sanchi acusa a Chu de ser un loco ou un ladrão ao estar no apartamento de sua amiga. Por outro lado, Ao continua tentando que ele vá embora, ameaçando-o com cada vez mais raiva. No entanto, Qin defende Xiumin ao fazê-lo passar por seu namorado, com a intenção de se livrar de Ao e evitar que Sanchi o acuse de ser um ladrão. Ao dizer isso, tanto Zhao quanto Sanchi ficam estupefatos com o anúncio, já que esta última não tinha a menor ideia de que sua melhor amiga tinha um namorado, algo que Qinan só está dizendo para se livrar daqueles que o prejudicaram. Sanchi acredita que Xiumin não passa de um perdedor que não pode ficar na frente de Zhao, especialmente quando se trata de alguém tão poderoso quanto ele. Assim, continua tratando-o como tal, enviando Zhao para incomodá-lo, ao que Qin Yan tenta pedir ajuda a seu salvador para resolver a situação. É então que Xiumin se apresenta como o namorado dela, expressando que alguém colocou algo na bebida de sua amada, e, portanto, eles terão que descobrir quem foi. Isso deixa Zhao aliado a Zhao e ainda mais seguro de que pode conquistar a mulher que deseja. No entanto, sua alegria acaba rapidamente quando Xiumin lembra que no bar há algo chamado câmeras de vigilância. Assim que conseguirem recuperar as memórias, poderão descobrir quem causou tudo isso à sua namorada. Isso deixa Zhao assustado, que se desculpa dizendo que tem assuntos pendentes, mas na realidade vai destruir os registros da câmera, ou seja, a evidência, antes de deixá-lo ir. Xiumin o adverte que não pode pensar em coisas erradas como se fosse um mero inconsequente, afinal já é um adulto, pois a dele não está funcionando totalmente bem. Então, quando chegar a hora, eles o envergonharão ainda mais pelo que acabou de fazer. Isso deixa Zhao irritado, mas ele não dá muita importância, saindo antes de causar mais problemas. Isso deixa Qinani muito assustada, que, embora Xiumin se ofereça para recuperar as memórias das câmeras, está preocupada que Zhao e seus homens impeçam que ela reabra seu bar. No entanto, seu novo amigo promete que cuidará bem dela, imitando Zhao ao alimentá-la e cuidar de sua ferida, agora que estão sozinhos. Mais tarde, naquela mesma noite, vemos Zhao junto a Chanxi, a qual, após vê-lo destruir as memórias das câmeras, o convida para passar um tempo com ela. Aproveitando que está feliz por ter uma nova chance de fazer o que quiser com Qin Yan, mas quando estão juntos, Ao descobre que não pode fazer nada, lembrando as palavras de Xiumin culpando-o por sua deficiência em um aspecto mais amoroso. Disposto a se vingar dele, voltando para a casa de Xiumin. Este o convida para comer seus frios a Qin Yan, que aproveita muito o sabor, fazendo com que ambos comecem a conversar alegremente. Nesse momento, Xiumin pergunta por que ele não os tinha comido por tanto tempo, querendo saber sobre a família de sua amiga. Mas ao mencionar isso, deixa-a paralisada, pois não é uma lembrança agradável. Mesmo assim, ela começa a contar os eventos desde pequena, não tendo um pai muito presente, perdendo-o muito cedo, e sua mãe a deixando órfã. Em um orfanato, embora Xiumin não compreenda muito bem a situação, ele entende que ela viveu sozinha toda a sua vida, sendo abandonada por pessoas que deveriam ser as mais importantes para ela. Sabendo que ele está em uma situação muito melhor,
pois pelo menos tem seu mestre Kimen. Enquanto fala sobre sua situação e como conseguiu tudo o que tem, como o bar e sua casa, Kinjan acaba adormecendo depois de ter se cansado muito por causa da ajuda que seu amigo lhe deu ao curá-la. Por isso, ele a segura nos braços, sabendo que ela precisa descansar, e a leva para a cama para que ela possa dormir tranquilamente. Enquanto faz isso, ele promete que cuidará dela a partir de agora, o que faz Kinjan começar a brilhar. Shumin, ao vê-la assim, entende que é devido à habilidade física de Ruon, uma habilidade que Kinjan possui e que permite que ela regenere suas feridas 2 vezes mais rápido com apenas metade da energia necessária. No entanto, Shumin lembra que essa habilidade está relacionada a parceiros, algo que um de seus mestres costumava reprovar muitas vezes, dizendo que ter uma mulher só tornaria suas habilidades mais lentas. Isso deixa Kinjan sem saber como reagir à situação, mas no final ela decide deixar sua amiga sozinha para cuidar de sua recuperação, indo para seu quarto. Uma vez sozinha, Kim começa a pensar em como Shumin a levou para a cama, mas não fez nada por ela. Compreendendo que ele não é como os homens com quem ela esteve até agora, sendo muito mais gentil e carinhoso, tratando-a bem sem ter outros motivos ocultos. No entanto, enquanto pensa nisso, ela lembra que não merece alguém tão bom, encerrando suas próprias fantasias. Na manhã seguinte, ela vai ao quarto dele para agradecer, disposta a fazer o café da manhã como compensação pelos deliciosos fideus que ele preparou na noite anterior. Pouco depois, ela o leva para a sala de jantar, onde servem muitas coisas que parecem deliciosas. Infelizmente, para o azar de Shuming, nada disso foi cozido por sua senhoria, ela apenas comprou em uma loja próxima, deixando-o decepcionado. No entanto, ela não o convidou para comer apenas para agradecer pelo que ele fez por ela na noite anterior, mas porque, depois de ver suas habilidades para ajudá-la, ela sabe que muito em breve ele se tornará uma pessoa importante e formará um homem para si mesmo, refletindo sua grandeza. Isso interessa muito a Kinan, então ela quer ser amiga dele quando isso acontecer. Por esse motivo, ela oferece deixá-lo morar de graça por meio ano até que ele obtenha os resultados que ela tanto espera. Ao ouvir isso, Shumin fica cheio de alegria, pensando em quanto dinheiro pode economizar dos mestres apenas nesse tempo, sentindo-se sortudo e surpreendendo Qin Yangan, já que, para ela, isso é pouco e nada. Neste momento, alguém bate à porta. É Zhao, que chegou para se vingar do que Shumin fez. Kinjan tenta pedir ao seu amigo que não intervenha e o deixe lidar com isso, mas o protagonista sabe que agora é parte do problema, pois na noite anterior, ao apertar a mão de Zhao, deu a ele um medicamento que fez com que sua região inferior não funcionasse corretamente. Então, agora ele não poderá fazer nada contra Qin Yangan. Isso deixa Kinjan ainda mais encantada do que já estava, sem dar tempo para interromper a briga que se avizinha. Ao abrir a porta, Zhao reclama furioso com Shumin pelo que fizeram a ele, exigindo que o cure imediatamente. Mas, assim como Zhao fez antes, Shumin se desculpa dizendo que não há provas para incriminá-lo. No entanto, tanto para ele quanto para sua gangue de arruaceiros, isso não importa, e eles se preparam para brigar, assim como Shumin, que começa a adotar uma pose de batalha. Neste momento, Kinjan intervém, ameaçando chamar a polícia se eles não pararem. Mas, embora ela esteja prestes a fazer isso, não o fará sem antes se vingar dela e lembrá-la de que nunca será ninguém além da pobre mulher que administra um bar. Antes que ao machuque Kinan, Shumin se interpõe, dando um forte tapa que o envia voando vários metros. Isso dá início a uma briga onde os capangas de Ao começam a atacar Shumin, mas este utiliza seu Kung Fu do sexto mestre para atingir os pontos-chave de cada um, imobilizando-os facilmente. No entanto, Ao ainda está consciente e deve puni-lo de alguma forma se quiserem ser deixados em paz. Por isso, quando Zhao se aproxima, começa a ameaçar chamar seu pai, que parece ser uma pessoa importante em Yangsou. Mas isso não importa para Shuming, que, sabendo que mesmo depois de bater nele e em seus homens, Ao ainda quer recrutá-lo como um dos seus, decide dar um presente especial a ele. Assim, utiliza suas agulhas de acupuntura para cravá-las nos pontos-chave de dor e riso de seu inimigo, fazendo com que todo o corpo dele doa como se milhares de formigas estivessem caminhando sobre ele, mas também o faz rir sem controle. Esse método costuma ser mais eficaz do que o Kung Fu do sexto mestre, pois subjuga o oponente sem a necessidade de lutar. No entanto, ele tem um problema maior com o qual lidar, e é que Kinjan foi capturada por um dos membros, que ameaça machucá-la se Shumin não liberar seu líder.
Sem outra opção, ele retira as agulhas de acupuntura, libertando Jaó da risada e da dor, explicando que seus métodos são apenas os que ele acabou de ver, não é magia nem nada do tipo, apenas medicina chinesa tradicional. Isso deixa muito impressionado o capanga, que revela ser membro de uma família que controla o negócio da peixaria de Jinou, prometendo que, se trabalhar para eles, poderá ter todas as garotas que quiser. No entanto, Shumin o rejeita, evidentemente mais interessado em que liberem e deixem em paz sua amiga. Na verdade, ele fica impressionado ao ver que mesmo depois da surra que deu a ele e a seus homens, Ao ainda quer recrutá-lo como um dos seus. Jaó insiste, querendo que Shumin se una a eles, mas ele se recusa novamente, pois ela é sua namorada e alguém que ele valoriza muito. Diante do fato de que não estão chegando a lugar algum, Jaó decide que fará Qinjan sofrer da pior forma possível, deixando Shumin sozinho, que já não lhe serve de nada. Pouco depois de dizer isso, todos entram no apartamento de Shumin, levando-o para que possa testemunhar como arrastam sua amiga até o fundo, fazendo-a sofrer. No entanto, Shu está farto de tudo isso, então ele se encarrega de trancar a porta com segurança enquanto faz isso. Jaó envia seus homens para que a deixem em paz. Encarreguem-se de fazer mal a Qin Yangan, que só pode vê-los assustada enquanto eles se aproximam dela. Shunin, enquanto ouve as ameaças, começa a rir, reconhecendo que nem mesmo ele poderia desviar de uma bala em campo aberto. Mas agora que estão em um local muito mais fechado, a situação mudou. Então, ele usa sua habilidade de impulso para acumular energia e, com um único movimento, sai disparado em direção ao homem que está segurando sua amiga. Consegue agarrar sua mão a tempo, tirando-lhe a arma com um único movimento e, em seguida, derruba-o no chão com um golpe poderoso. Isso liberta Qinan, mas ele percebe que os outros matões estão atrás de Shumin. Este, por outro lado, está tranquilo e pede à sua amiga que não se preocupe, que apenas descanse e deixe-o cuidar de tudo. Inicia a luta contra os matões, vencendo facilmente graças às suas habilidades em artes marciais. Isso aterroriza apenas Jaó, que percebe que esse homem não é normal. Deve ser um soldado das forças especiais. Chega à conclusão de que deve fugir o mais rápido possível para poder avisar seu pai e tomar alguma providência. No entanto, ao chegar à porta, percebe que ela está trancada com segurança, porque Shumin a trancou antes de entrar. Ao perceber que não tem para onde ir, Jaó pede desculpas de joelhos, tentando convencer Shumin a deixá-lo ir, prometendo compensar sua namorada. Esta é a ação perfeita para pedir que os deixe em paz de uma vez. Mas neste momento alguém mais bate à porta. Quem o está procurando? Isso é estranho, já que ele não conhece ninguém em Nianzhou, a menos que a sétima irmã seja quem foi buscá-lo pessoalmente. No entanto, ao abrir, encontra-se com Xuangming, o filho de Lao Yun, o idoso que ele salvou em sua viagem de trem. Infelizmente, Shuming não o reconhece, mas Jaó parece reconhecer o homem que acaba de chegar, sem saber por que ele está ali com eles. Ao vê-lo, Xuangming fica ainda mais surpreso do que Jaó, entendendo que chegou em um momento ruim. Então, para agradecer ainda mais a Shuming por ter ajudado sua família, oferece-se para lidar pessoalmente com Jaó, que agora está mais assustado do que nunca. A família Yu é uma das mais importantes em toda a cidade de Seoul. Praticamente governam a cidade. Portanto, se decidirem se tornar inimigos de Ao, nem mesmo seu pai se atreveria a se vingar deles, praticamente estaria acabado. No entanto, Chamin não veio para causar problemas, mas sim para dar presentes a Shumin por ter salvo seu avô. Neste momento, ele lembra de Lao e se interessa em saber como ele tem passado desde a última vez que se viram, ficando feliz ao saber que a saúde do velho melhorou após se atualizar. Shangmin oferece muito dinheiro a ele, assim como um telefone de ouro e diamante, mas Shogmei os recusa ao lembrar que, segundo o sexto mestre, objetos de valor podem lhe causar dano. Isso surpreende a todos os presentes, especialmente Qinan, que, depois de ver a reação de seu amigo ao oferecer-lhe meio ano de aluguel grátis, começa a pensar que ele se interessa por ela devido à sua emoção. Isso também deixa Shangmin sem palavras, pois havia ouvido anteriormente através de Lin Lin que Shumin não aceitaria presentes que lhe trouxessem, pois não tem interesse neles. Mesmo assim, ela queria tentar para não fazer a família parecer desconsiderada. Mesmo com isso, Lin Lin insistia que era inútil, pois Shumin é alguém muito amável que não se importa com status ou dinheiro. Então, em vez disso, pediu ao tio que lhe desse algo mais de sua parte.
Ela prepara outro presente para Xiumin, que é um cupom para frango frito junto com um celular antigo, os quais ele aceita com muita alegria, estranhando ainda mais Xiangmin. Ele entende que Shu valoriza muito mais a amizade do que os bens materiais, mas ainda quer agradecer pelo que fez por seu pai. Então, oferece-se para levar Zhao para cuidar pessoalmente para que ele não o incomode novamente. Ao ouvir essas palavras, Zhao entende que está finalmente acabado, então não tem escolha a não ser começar a agir, fingindo que tem muitas famílias das quais cuidar. Caso contrário, eles não terão nada sem ele. Tudo com o objetivo de sair ileso desta situação tão difícil. Ao ver isso, Xiumin decide que ele mesmo lidará com esse problema, despedindo-se de Qianming, que agradece mais uma vez por ter salvo seu pai enquanto se vai. Shu entende que Xiuming é realmente alguém muito peculiar, não apenas por sua atitude simples, mas amigável, mas também pelo enorme talento que tem ao ser um curador e lidar com pessoas perigosas em seu espaço tão pequeno. Afinal, ele ouviu o disparo da arma do lado de fora, então sabe que Xiuming é alguém muito mais poderoso. Portanto, ele deve se apressar antes de deixar que seu irmão tome controle dele, já que uma pessoa como ele pode ser um ativo muito valioso no futuro. Voltando ao apartamento de Xiumin, ele é elogiado por Ao e seus homens, que agradecem de joelhos por tê-lo salvado. No entanto, Xiumin continua sem entender por que estão tão aliviados, sem entender a que tanto temem em Xuangming, já que, depois de vê-lo, pensou que ele era alguém muito cortês e elegante. É aí que Ao revela, junto com seus homens, que Xuangming não é tão bom quanto parece. Ele é alguém que cuida dos negócios obscuros da família Yu, sendo conhecido como o demônio elegante no submundo. Agora que sabe disso, Xiuming entende que Zhao e seus homens podem ser úteis para ele. Então, começa pedindo 2 favores. O primeiro é que não voltem ao bar sem Qin Zhan e, é claro, que não o incomodem no futuro. Mas também pede que o ajudem a coletar informações sobre sua irmã, dando-lhes indicações para procurar uma garota entre 21 e 25 anos e que também seja muito bonita. Depois de ouvir isso, Ao sai com seus homens, que não sabem por que deveriam ouvir seu inimigo. Mas segundo Ao, eles devem fazer isso porque ninguém normal conseguiria que Xiuming falasse com tanto respeito. Entendendo que, se tornarem seus amigos no futuro, podem se beneficiar muito. Por outro lado, Qin Zhan se preocupa depois de ouvir que Xiuming está procurando alguém mais velho que ela, entendendo que pode ser um parceiro, talvez sem saber que ele está apenas procurando por sua irmã. Mesmo assim, ela não quer desistir. Então, depois que nosso protagonista vai para o banho, ela também decide tomar banho para depois chamá-lo. Isso deixa Xiumin preocupado e confuso, já que sabe que apenas ele e sua amiga estão no apartamento agora. No entanto, mesmo assim, ela está chamando e o convidando, algo que ele não quer fazer para não ser rude. Mas neste exato momento, Qin Zhan sai do banho, apenas coberta e com uma garrafa na mão. Ela reclama que seu amigo, tendo-a a ela, não a considera bonita ao procurar uma garota mais jovem e famosa, já que ela completará 26 anos este ano. Isso faz Xiumin pensar que talvez a tenha machucado sem querer ao expressar mal suas intenções. Então, ele diz a Qin Zhan que já tem outro motivo para procurar uma garota na cidade de Shou. No entanto, isso é aproveitado por ela, criando um momento bastante desconfortável, para depois pedir a Xiumin que se torne seu parceiro. Naturalmente, Xiumin fica paralisado pela confusão e emoção, já que é a primeira vez que vê uma garota tão bonita ser tão aberta com ele. Mas por mais que tente manter a calma, não consegue. É então que começa a lembrar de sua infância, quando ainda estava praticando para ser um curador na montanha, sendo instruído por um de seus 7 mestres. Naquela época, encontraram um javali ferido no meio da floresta, e Xiumin sabia que não tinha as habilidades médicas para salvá-lo. Mas, mesmo que seu mestre soubesse disso, ele sugeriu que simplesmente o abandonassem. Xiumin tentou salvá-lo, pois foi ensinado por seus mestres que sempre deveria tentar ajudar as pessoas, mesmo que não tivesse as habilidades necessárias para fazê-lo. Infelizmente, Xing não pôde salvar o pobre javali, que encontrou seu fim em meio a uma cirurgia, causando-lhe um medo sério. Foi nesse momento que o mestre lhe deu um dos conselhos mais importantes de sua vida. Em cada decisão que tomar, deve se responsabilizar por ela, não importa se for boa ou má. Sempre deve assumir o que faz. Com isso em mente, agora ele protege Qinan antes de se desculpar por tê-la machucado com suas palavras, pedindo-lhe que se respeite e que ele a cuidará sempre. Isso a comove tanto que ela começa a chorar até dormir, e neste momento, Lin Lin liga para o novo celular de Xiumin.
Ela o chamou porque estava ansiosa para falar com ele depois de seu primeiro encontro no trem, querendo saber mais sobre ele. Ela se sentia feliz por finalmente poder se comunicar com ele, insistindo para que ele use a conta de vexá que ela fez quando lhe deu o telefone. Mas Chunin não tinha muita ideia ainda de como usar os celulares modernos. Em compensação, Lin Lin sugere que, no dia seguinte, ela o convidará para comer, mas desta vez será ela quem o levará. Depois que ambos concordam em se encontrar no dia seguinte, ela avisa que irá buscá-lo em casa, e então desliga. Começa a pensar no que seu tio fez depois de tentar lhe dar um presente. Chumin, pensando que algo ruim está acontecendo na família e, para piorar as coisas, sente que seu tio é igual ao seu pai. No entanto, ao menos alegra-se com a melhoria de seu avô após tanto tempo sofrendo de uma doença hereditária na família. Justo antes de cair dormindo, ela pensa em quão complicado é viver em uma família tão grande. De volta com Chumin, ele revisa algumas das fotos que lhe enviaram, com a esperança de que alguma delas seja sua irmã. No entanto, não parece haver resultados, até que encontra uma foto mal feita onde nota uma mulher usando um bracelete com o número 7 em uma das esferas, semelhante ao que seus mestres lhe deram há algum tempo. Isso o faz suspeitar que é sua sétima irmã. Então, ele liga para Jao, que neste momento está jogando Mahjong, mas nada é mais importante do que agradar ao seu líder, que agora tem novas ordens para ele, localizar a mulher na foto. Apesar de Jao prometer fazê-lo, Chumin fica bastante irritado, pois desde que chegou não conseguiu avançar em seus objetivos, construir um local para promover suas artes e encontrar a sétima irmã. Na manhã seguinte, ele cozinha o café da manhã para ele e Qinyan, momento em que ela acorda para aproveitar com ele. No entanto, pouco depois, ouvem alguém chamando da rua com um carro de luxo. Esta é Lin Lin, que foi buscar Chumin para o encontro. Quando ele vai embora, Qinyan fica pensando que talvez eles dois sejam feitos um para o outro, como ela pensava até pouco tempo atrás. Depois de concordar em ir com Lin Lin, ela o faz entrar em seu carro e dirige em alta velocidade pela cidade, assustando o pobre garoto da montanha, que nunca esteve em um carro tão rápido antes. Ele não apenas fica assustado, mas também não consegue ouvir música enquanto viajam. Lin Lin pergunta por que ele mora tão longe da cidade e não alugou um apartamento na área dela, afinal, ele é alguém com habilidades impressionantes. Ao mesmo tempo, nosso protagonista estranha a atitude tão amistosa de Lin Lin. Ele sabe que ela é uma garota inteligente e com muitos recursos, então poderia pedir qualquer tipo de ajuda, já que conhece suas habilidades na cura tradicional. No entanto, o que mais o preocupa é que coisas gratuitas muitas vezes são as mais caras, e é exatamente isso que Lin Lin quer dar a ele. Ela deixou mais de 100 mil em sua conta para que ele possa usá-los, mas Chumin o rejeita novamente devido aos seus valores como curador. No entanto, ela quer dá-los a ele depois de tê-lo salvado ao prever sua fortuna no outro dia, pois, se não tivesse feito isso, teria se envolvido em um acidente ainda pior do que tiveram. Em seguida, vemos o momento do acidente do carro que as duas amigas tiveram, quando um homem desceu do outro veículo apontando uma arma para Kuji. Ao ver que suas roupas não eram verdes como lhe informaram, ele decidiu se retirar, acreditando que se confundiu de alvo. Depois de confirmar que os poderes de Chumin eram verdadeiros, Lin Lin quis convidá-lo para comer para pedir novamente que use sua previsão e possa encontrar o cara que está atrás de sua amiga. Como não conseguiram encontrá-lo, mesmo com todos os recursos da família Yu, Chumin se pergunta se é uma boa ou má ideia usar a adivinhação, já que não é tão boa quanto parece. Mesmo assim, ele faz os cálculos, embora encontre algumas respostas, aconselha Lin Lin a não interferir, pois poderia causar mudanças na linha do tempo muito piores e mais incontroláveis do que a originalmente prevista. Não podendo saber mais, os dois amigos vão embora para comer, com Shu pensando que Lin não reconhece tudo sobre sua amiga, já que em sua previsão viu mais coisas do que esperava. Pouco depois, chegam a um restaurante extremamente luxuoso do qual Shu queria se afastar, pois parece muito mais caro do que suas roupas. No entanto, Lin Lin insiste em levá-lo, oferecendo-se para pagar toda a comida, e obviamente, Shu não pensa em recusar tal oferta. Ao entrar, a garçonete observa que eles pediram todo o menu, preocupando-se que não consigam terminar tudo. No entanto, Chumin se sente confiante, pois no passado ele comeu tudo de um javali sozinho. No entanto, o que o preocupa agora é que, ao contrário das novelas que leu, ele não conhece as famílias importantes da cidade, como se supõe que o protagonista de uma novela deva ser.
Enquanto pensa nisso, Lin Lin oferece a ele 3 pedidos, já que, graças aos seus conselhos de medicina, ele salvou as vidas de sua família. No entanto, isso não passa de uma fachada, já que ela pensa em tê-lo ao seu lado por muito tempo. Ao mesmo tempo, fora da sala que eles compartilham, uma mulher da família Wang observa Lin Lin rindo com ele, sentindo-se incomodada ao pensar que ela é sua parceira, pois haviam concordado que ela se casaria com seu terceiro irmão. Não suportando esse insulto à sua família, ela entra com seu parceiro para incomodá-la. Essa mulher entra contudo na sala onde estão Xiumin e Lin Lin, reclamando com esta última por andar com outro homem quando está comprometida com seu terceiro irmão Lin. Lin Lin sabe que esta mulher é Xian Wang, a conhecida princesa doente da terceira geração da família Wang e a sexta na linha de sucessão. Só o fato de vê-la deixa de muito mau humor. Lin Lin sabe que não pode brigar com ela agora, pois a família Wang tem muitos ativos, recursos e suprimentos dos quais a família Yu depende. Assim, se eles se tornarem inimigos, toda a família de Lin pode ser afetada. Então, ela se desculpa dizendo que Xiumin não é mais do que um amigo, esperando que isso acalme a ira dela. No entanto, isso não funciona, pois ela não acredita que Xiumin seja tão ignorante a ponto de não conhecer a vida e o compromisso de Lin Lin. Assim, ela ordena que ele se retire agora, a menos que queira problemas. Como Xiumin não entende a situação, Lin Lin se levanta para defendê-lo, expressando seu desgosto com Xian sobre como não tem problema nenhum com eles e como não há nada de errado em sair para comer com um amigo. Mas a garota da família Wang continua a incomodá-la, dizendo que tudo isso é ruim para sua reputação e ainda zomba de como Xiumin é magro, ordenando a seu acompanhante que brigue com ele para expulsá-lo. O homem tenta se aproximar para brigar, mas Xiumin é muito mais forte, controlando-o facilmente com um golpe e segurando seu pulso. Nesse breve momento de contato, Xiumin descobre que seu pulso não está completamente bem, mostrando suas habilidades de curador tradicional para o parceiro da família Wang. Isso impressiona Xian, que não pode acreditar que ele tenha descoberto os problemas de seu namorado tão facilmente, mas ela ainda não acredita totalmente. Então, Xiumin a convida para ver por si mesma, assustando seu homem, que foge para evitar ser exposto publicamente. Xian o persegue. Dessa forma, a briga termina, e Lin Lin agradece ao amigo por isso, sem entender por que ele a defendeu. Mas a razão é simples. De acordo com seus mestres, Xiumin deve ajudar seus amigos, não importa o custo, encantando Lin mais uma vez. Depois de salvá-la, Xiumin aproveita a comida, sentindo como ela é muito diferente da carne de javali a qual está acostumado, então ele a aprecia muito. De repente, Lin explica que é diferente porque usam peixe para dar mais sabor e textura. Mas, como ele não entende, deixa para lá e pergunta a Xiumin sobre suas habilidades de cura, pois está muito interessada em aprender também. Infelizmente, embora seja fácil, leva muitos anos para dominar as habilidades necessárias, decepcionando-a com o que a família Yu oferece. Xiumin mostra a Lin Lin a foto da suposta irmã, pedindo-lhe que o ajude a encontrá-la, informando-a de que é sua irmã mais velha na montanha. Ao saber disso, Lin Lin fica bastante surpresa e começa a contar a Xiumin sobre sua irmã mais velha. Ela se chama Jihan Xuan e é a dona da empresa de cosméticos HSL, uma famosa empresa que alcançou o topo em apenas 2 anos, graças às habilidades e liderança de Ji, que é também o ídolo de Lin Lin. Ela deseja ser igual a ela algum dia e acredita que pode conseguir, pois é muito inteligente e com um pouco de esforço. Xiumin pode desenvolver suas habilidades para que sejam semelhantes às de sua irmã, mas Lin Lin não acha isso igual, já que ela nasceu na família Yu e, portanto, não tem as mesmas oportunidades que J teve. No final, depois de um tempo, eles chegam aos escritórios da empresa HSL, onde Xiumin fica impressionado ao ver tudo o que sua irmã mais velha conquistou. No entanto, antes de poder entrar, tanto os guardas quanto Lin Lin o detêm, pois não podem deixar alguém passar sem uma identificação de trabalho. Xiumin tenta se desculpar com os guardas, informando que J pertence ao grupo da montanha como ele, e como tal, são relacionados como irmãos, exigindo que o deixem passar. No entanto, os guardas riem ao ouvir isso, pensando que ele está tentando uma mentira barata para entrar.
Shumin não entende por que estão rindo dele. Ele só quer ver a irmã e está disposto a provar que tem uma relação com Jota, se o deixarem passar. No entanto, os guardas negam a entrada, pois a chefe deles precisa trabalhar. Enquanto discute com os guardas para entrar no prédio, um deles chama seu superior, o Sr. Sang-Chin, que, ao saber do que está acontecendo, ordena que ele cuide imediatamente de Shumin. Ele só se juntou à empresa com a ideia de ir atrás de Jota, e não quer que nenhum outro homem interfira em seu objetivo de tê-la como parceira. Voltando ao nosso protagonista, ele chega a um acordo com os guardas. Embora não possa entrar para ver sua irmã, não há nada de errado em esperá-la do lado de fora. No entanto, o líder deles quer expulsá-lo, pensando que sua promoção está em jogo, pois se o Sr. Xing souber que não o expulsaram, pode considerá-los insuficientes. Shumin insiste em ficar, mas o homem se irrita e o esbofeteia, fazendo com que Shumin finalmente perca a paciência. Com Lin Lin como testemunha, ele não hesita em começar uma briga contra os guardas, que, apesar de tentarem atacá-lo todos juntos, no final são derrotados por Shumin, que além de saber medicina, também sabe lutar, exatamente como o sexto mestre o ensinou. Por outro lado, Lin Lin observa tudo isso, vendo uma faceta diferente de seu amigo, uma muito mais selvagem do que as outras pessoas da cidade. Depois de derrotar seus inimigos, ele exibe um sorriso malicioso em seu rosto, provocando os guardas para fingirem desmaio e não sofrerem nenhum dano. Neste momento, Shen Shen, uma funcionária da HSL, chega, e os guardas pedem ajuda a ela para levar Shumin, mas ela não acredita que ele tenha derrotado sozinho 10 guardas treinados. No entanto, quando ela olha nos olhos dele, imediatamente entende que ele não está brincando, então ela fica assustada e se prepara para chamar a polícia. É então que já aparece, e quando o faz, Shumin a enfrenta, perguntando se ela é sua sétima irmã mais velha, deixando-a confusa ao ouvir isso. Jota fica um pouco chateada, pedindo alguma prova de que ambos são realmente irmãos, pois se pertencem ao mesmo clã, deve haver algo que o comprove. Shumin tem algo para provar, um símbolo de seus mestres, mas ao verificar seu bolso, percebe que não tem nada, descobrindo que suas calças estão rasgadas e que ele não poderá mostrar à sua irmã que estão realmente relacionados. E pior, ela começa a acreditar que ele é um mentiroso, deixando Shumin muito triste. No entanto, neste momento, Lin Lin aparece para ajudá-lo, atirando a insígnia de seus mestres, que tinha ficado no carro. Depois de mostrá-la à irmã, ela fica impressionada, mas Shen Shen não entende a situação e sugere chamar a polícia para lidar com nosso protagonista. No entanto, a chefe dela ordena que ela não faça isso, pois levará seu irmão ao escritório principal, onde Shen esteve apenas algumas vezes em todos os anos trabalhando. Além disso, devido ao conflito anterior, Jota decide demitir todos os guardas que causaram problemas ao seu irmão. Isso surpreende muito Lin Lin, que vê que ele realmente tem uma relação com seu ídolo, pensando que Sui está começando a mimar seu irmão. Ao ouvir isso, o líder deles decide que o melhor é chamar Sang-Chin para ajudá-lo a se vingar. Quando ele descobre, já está com raiva, pois esteve na empresa por um ano e não conseguiu entrar no escritório de sua amada. Por isso, ele jura descobrir quem é esse tal de Shuming e garantir que ele nunca mais tenha uma conexão com a mulher que ama, tudo porque tem inveja de Shuming. Por outro lado, depois de provar a todos a relação que tem com ela, ele sobe para seu escritório no andar mais alto, onde ela o convida para um café. No entanto, ele acaba não gostando porque está muito amargo. Enquanto conversam, Jota aproveita para se aproximar, rasgando a manga do ombro dele. Ela faz isso porque a prova do grupo não é suficiente, então decide ver diretamente a marca que ele tem desde criança, que indica que é o irmão mais novo. Depois de confirmar, ela fica muito feliz, abraçando seu pequeno irmão encantada por finalmente tê-lo encontrado depois de tanto tempo. Shumin, ao ver essa reação em sua irmã, fica ainda mais confuso do que antes, pois seus mestres ocultaram deliberadamente a visão dela. Então, ele não entende o motivo de tê-la procurado por tanto tempo, mas ela se oferece para explicar, mostrando-lhe seu pulso, pois, com suas habilidades de cura, ele poderá descobrir facilmente. Ao examiná-la, ele descobre que ela sofre de uma doença celestial, uma constituição de frio extremo. Se isso não fosse o bastante, de acordo com os mestres, seu estado está além do que eles podem curar, mas eles acreditam que Shumin, usando seus conhecimentos, pode salvá-la, porque ele é o protagonista e tudo isso.
O problema é que ele mesmo não tem confiança nenhuma, já que nem o melhor curador que ele conhece pôde fazê-lo. Então, ele também não poderá. Sua irmã pergunta se ele conhece o mal que ela tem, e ele explica que existem duas doenças no mundo. Algumas são deficiências do tipo terreno, às quais estamos acostumados, como gripe e vírus. Por outro lado, existem as deficiências do tipo celestial, que são doenças com as quais uma pessoa nasce e raramente tem cura. De fato, o frio extremo é uma delas. As mais difíceis de tratar, mesmo para um curador de sua classe. Jota foi cuidada por seus mestres para poder viver até o dia de hoje, mas não conseguiu erradicar sua doença. Agora está nas mãos de seu irmão mais novo salvá-la. Ele conhece a cura para a constituição de frio extremo, mas é algo complicado, pois requer a dupla cultivação. Isso significa que ele precisa de uma parceira do tipo Yang com quem praticar um certo ritual que deve fazer todos os dias por um longo período de tempo. No entanto, ela não tem mais do que 1 ano para se curar, então ele precisa ser rápido. Isso impressiona seu irmão, que entende que seus mestres investiram muito nele para que ela pudesse viver até hoje. Além disso, por sorte, ele conhece alguém com energia Runkina a quem pode chamar e oferecer uma grande compensação por sua ajuda. Ambos os irmãos se tornam amigos no WeChat, embora Shulin ainda esteja se acostumando com a tecnologia. Pouco antes de ir embora, Jota faz Shulin saber que seus mestres não o enviaram apenas para curá-la, mas porque também tem uma tarefa do grupo dos 7 santos, uma tarefa que apenas ele pode realizar. Antes de continuar, Shulin lembra que seus mestres são na verdade os 7 santos que, em seu tempo, governaram o mundo e fundaram o grupo na montanha. Isso foi alcançado porque, na antiguidade, foram elogiados por suas habilidades nas artes marciais, medicina, hexagramas, pílulas, entre outras coisas. No entanto, devido ao estado ruim da montanha, Shulin acredita que a parte em que dominaram o mundo é apenas uma invenção. Depois de lembrar disso, sua irmã informa que sua tarefa, além de curar sua irmã, é encontrar um discípulo para treinar. Apesar de Shulin não querer, Jota faz com que ele entenda que, se não tiver alguém para treinar, nunca poderá fundar um grupo dos 7 santos, motivando-o a fazê-lo. Em seguida, ela percebe que ele ainda não tem trabalho e oferece a ele um emprego na HSL, mas não planeja dar a ele nenhum tratamento especial por serem irmãos. Ele terá que passar pelo teste sozinho, demonstrando suas habilidades, pois foi treinado pelos 7 santos e não terá problema. No entanto, Shulin não quer causar problemas à sua irmã, pois sabe que, mesmo que passe na entrevista por conta própria, muitas pessoas a incomodarão, alegando que ela deu a ele um tratamento especial. Dado que ambos, ele e sua irmã, odeiam complicar a vida, ele decide que, no final, não aceitará trabalhar com ela. Isso deixa sua irmã muito feliz, pois pensava que os mestres seriam indulgentes com ela, mas agora confirmou que ela cresceu bem e amadureceu. Mesmo assim, ela continua sendo sua querida irmã e não pode deixá-lo sem nada. Quando se despedem, ela transfere 10.000 para sua conta para depois convidá-lo para comer. Ao sair do prédio, Shulin descobre que Lin Lin estava esperando por ele o tempo todo até que ele descesse, e ao ver isso, ele quer agradecê-la convidando-a para comer. Infelizmente, ele a leva apenas a uma loja de frango frito, algo pouco refinado para uma mulher como ela, mas misteriosamente ela não se importa. Enquanto isso, S-Tin os observa de seu andar, ordenando a seus homens que o eliminem assim que tiverem uma oportunidade. Ele investiu muito tempo para derrotar Jota e não pretende deixar que alguém desconhecido como Shu se interponha em seu caminho para o topo. Quando Shulin chega à loja com Lin Lin, vemos os capangas de Sangue Tin se preparando para atacar, passando a ver SH mais uma vez, que encontra uma mulher que, ao contrário de Jota, foi muito fácil de encantar. Enquanto recebe uma ligação de um de seus capangas, que pergunta se pode apenas incapacitar Shulin e depois dar luz verde, ele se prepara para se divertir com a garota que tem à mão, pensando em como será bom quando Shulin desaparecer do mapa. Por outro lado, vemos um homem preocupado com sua filha, que está hospitalizada. Ele já fez muitos trabalhos sujos para Shanshin para ajudar sua filha, mas este é o último, e tudo o que pode fazer é pedir desculpas a Shulin, pois, mesmo que não pareça, não quer prejudicá-lo. Voltando a Shulin, ele entrou na loja de frango frito com Lin Lin, impressionado com a quantidade de pessoas que há. Enquanto esperam na fila, um homem se confunde sobre o que quer pedir, pois a loja tem mais de um tamanho para suas refeições. No final, como não consegue decidir, sai irritado do local.
Por outro lado, Shumin pede 2 refeições super gordas para ele e Lin Lin, aproveitando-as assim que são servidas, pois são muito diferentes do que ele está acostumado na montanha. Enquanto eles comem, os capangas de Shanshin os observam em outra mesa, aguardando o momento certo para atacar, pois fazê-lo em um local tão cheio de pessoas não lhes permitiria escapar depois. No entanto, graças a Lin Lin, Shumin consegue notar que entre eles está o guarda que o incomodou anteriormente. Sua amiga lhe faz ver que há um casal de classe alta em outra mesa, sendo uma mulher mais velha que mantém um jovem. Essa é uma situação muito normal entre pessoas de classe alta, sendo estranho encontrá-los em um lugar como esse. Ao vê-los, a mulher começa a se contorcer no chão devido a algo que o garoto lhe deu, fingindo pedir ajuda a todos os presentes e reclamando com os funcionários do restaurante que, se não a salvarem, terão problemas. Lin Lin pensa que é devido a uma doença, mas Shumin sabe que não se trata disso, mas de algo parecido com o que fizeram com Kim Janeiro. Lin Lin fica impressionada mais uma vez com as habilidades de diagnóstico de Shumin, mas ele também explica que não é apenas uma doença como a de sua amiga, mas alguém preparou tudo antecipadamente para que a mulher sofresse um destino amargo. Neste momento, enquanto o jovem que a última cuidava se deleita vendo-a sofrer, ele pensa em como tudo o que ela tem se tornará sua propriedade, pois falsificou um documento para que tudo se alinhasse ao seu favor. Suas propriedades agora são dele, enquanto Shumin pensa em ir ajudá-la. Nesse momento, outro médico que estava por perto o alerta para não intervir, pois as relações entre pacientes agora são mais delicadas. Como não há equipamento cirúrgico por perto, não podem fazer muito. No entanto, segundo os mestres de Shumin, se alguém não tem a compaixão de salvar alguém, não merece ser chamado de médico. Embora o homem não acredite que possam fazer muito, ele entende que o jovem está certo, então se junta a ele para fazer um diagnóstico e tentar ajudar a mulher em perigo, colocando em apuros o jovem culpado, que até agora pensava que seu plano era perfeito. Apesar de ambos serem médicos e fazerem o seu melhor, não conseguem descobrir nenhuma forma de ajudá-la, pois o que o rapaz lhe deu é algo que se acumula por muito tempo e que não pode ser resolvido sem o devido equipamento cirúrgico. Eles só podem observar como a mulher sucumbe à doença. No final, Shumin chega à conclusão de que deve usar papel mágico com água para curá-la, pois é sua única esperança. Isso decepciona o médico moderno ao ver que o suposto jovem promissor não é mais do que um simples médico tradicional. Por outro lado, o culpado de tudo isso concede a oportunidade de tentar, já que, se a mulher for afetada, pode usá-lo como bode expiatório e assim sair livre de qualquer possível suspeita ao usar suas habilidades. Shumin surpreende a todos quando a mulher, depois de tomar a água, acorda recuperada. Ninguém pode acreditar que as habilidades esotéricas e tradicionais de Shumin realmente ajudaram essa mulher, exceto Lin Lin, que conhece em primeira mão o alcance dos poderes de seu amigo. A mulher, ao acordar, tenta se recuperar e procurar a causa do que aconteceu, acreditando que se engasgou com a comida do restaurante. Mas tanto Shumin quanto o médico afirmam que não foi por isso, mas sim que seu suposto namorado preparou tudo e, ao se ver descoberto, foge da cena, enquanto a ex-mulher é levada ao hospital para ser atendida. O médico moderno se aproxima de Shumin para agradecer por sua ajuda, especialmente por ter ampliado seus horizontes em relação à medicina. No entanto, Shumin expressa o quanto deseja que as tradições chinesas ressurgam e não sejam esquecidas. Depois de ver sua determinação, o médico lhe entrega seu cartão, convidando-o a visitá-lo se algum dia quiser aprender medicina. Depois disso, todos presentes aplaudem Shumin por agir como um verdadeiro herói, a ponto de até mesmo os homens de Shanshin acreditarem que seria um desperdício eliminar um homem tão bom. Após o término do espetáculo, Lin Lin parabeniza novamente seu amigo, pois teve a coragem suficiente para se opor às zombarias e ao ceticismo de todos presentes, apenas para salvar a vida de uma mulher que não conhecia. Mas isso é algo muito normal para Shumin, que foi instruído pelos melhores mestres em cura. Após contar isso, ele e Lin Lin fazem a promessa de que, em algum momento, ele lhe ensinará suas habilidades. Neste momento, Lin Lin recebe uma mensagem que a deixa muito nervosa, pois é um problema urgente em sua família, fazendo Shumin pensar se trata de Xian.